Você já parou para pensar que muitas vezes a sua paz não é roubada pelo mundo, mas por você mesmo? Existem hábitos invisíveis, quase que imperceptíveis, corroendo sua tranquilidade todos os dias. E talvez você nem perceba. Hoje vamos revelar 10 desses hábitos silenciosos que drenam sua paz, com base nos ensinamentos da filosofia estoica. Talvez você reconheça alguns deles em sua rotina, se dando conta de que os pratica sem perceber. Mas uma coisa é certa, se esses hábitos não forem observados, eles se tornarão donos da sua vida. Para os estoicos, a paz interior não é luxo, é fundamento. Eles compreendiam que um espírito agitado é um espírito frágil, vulnerável às marés externas. Por isso, é essencial identificar quais padrões de pensamento e comportamento sabotam esse equilíbrio. Pois não se trata de lutar contra o mundo, mas de eliminar as rachaduras internas que entregam nossa paz sem resistência. A paz interior não é destruída por grandes inimigos visíveis, mas por pequenos hábitos invisíveis, repetidos dia após dia. São gestos quase que imperceptíveis, pensamentos que parecem inofensivos, atitudes que muitos carregam sem perceber, mas que pouco a pouco se transformam em correntes que roubam a serenidade e aprisionam a mente. Hábito número 1. Viver em constante comparação. A comparação é uma prisão invisível, uma cela construída não de ferro, mas de olhares e medidas. Quem se prende a ela jamais encontra descanso. Observe. Cada vez que você mede a sua vida pela régua de outra pessoa, abre mão da sua própria paz. O brilho do outro começa a aparecer sombra sobre você, e aquilo que antes era suficiente agora se torna pequeno, insuficiente, quase que vergonhoso. Mas aqui está o paradoxo. A comparação nunca se sacia. Sempre haverá alguém mais rápido, mais belo, mais rico, mais reconhecido. Sempre haverá um degrau acima e a mente comparativa se torna escrava de uma escada que não tem fim. Os estoicos viam nisso uma das maiores fontes de tormento humano, porque ao invejar o destino alheio, esquecemos de cultivar o nosso próprio caminho. Ao buscar medir-se com o outro, deixamos de perceber a única medida que realmente importa, o seu progresso diante de si mesmo. Pergunte-se, quantas vezes você perdeu noites de paz, não por falta de algo real, mas porque seus olhos se voltaram ao que o outro possuía? Quantas vezes sua alegria foi roubada não pela ausência, mas pela comparação? O sábio não se ilude com esse jogo. Ele sabe que cada vida é um campo distinto, com raízes, estações e frutos próprios. Comparar-se é como exigir que o inverno floresça como a primavera, uma exigência absurda, destinada apenas à frustração. E o mais cruel da comparação é que ela não apenas tira a sua paz, ela também o impede de nascer. Porque como você vai descansar se sua mente está em guerra constante com uma ilusão? Então a pergunta que fica é: quanto da sua vida já foi desperdiçada olhando para o jardim do vizinho, enquanto o seu próprio murchava por descuido? Hábito número 2. Buscar perfeição em tudo. O perfeccionismo é uma prisão dourada, brilha por fora, mas sufoca por dentro. Quem se aprisiona nele jamais descansa, porque nunca é suficiente. O desejo da perfeição parece, à primeira vista, nobre. Quem não quer entregar o melhor, viver o melhor, ser o melhor? Mas sob esse desejo se esconde um verdadeiro perigo. Uma obsessão por um ideal inexistente, inalcançável, que condena o ser humano a uma eterna sensação de falha. Pense, quantas vezes você deixou de agir porque acreditava que ainda não estava pronto? Quantas vezes adiou um passo importante porque julgava que os detalhes não estavam perfeitos? A busca pela perfeição não cria movimento, mas cria paralisia. Ela não liberta,
ela, de fato, aprisiona. Os estoicos enxergavam isso com clareza. Para eles, a excelência não era atingir um ideal impossível, mas sim entregar presença e esforço ao momento presente. A perfeição absoluta, essa miragem que sempre se desloca quando nos aproximamos, é apenas uma ilusão da mente. E aqui está o tormento. Quanto mais você busca ser perfeito, mais você se afasta da serenidade. Porque todo erro se torna intolerável, toda falha um abismo e todo tropeço uma sentença de derrota. Mas a vida é feita de imperfeições. É no erro que aprendemos, é na falha que nos fortalecemos e é na tentativa que evoluímos. O perfeccionista esquece que o mundo real não é feito para ser impecável, mas é feito para ser vivido. E quanto mais você tenta moldá-lo à régua do impossível, mais a sua paz se dissolve. Pergunte a si mesmo, quantas oportunidades você já deixou escapar por esperar o momento perfeito que nunca chegou? Quantas vezes a vida passou diante dos seus olhos enquanto você polia um detalhe que ninguém jamais notaria? O sábio tem em mente que a perfeição não existe. O que existe é a coragem de agir, mesmo quando não se sente pronto. O que existe é a serenidade de aceitar que o valor está no caminho e não no destino inalcançável. A paz não está em ser perfeito, mas está em ser inteiro, mesmo que imperfeito. Hábito número 3. Reclamar incessantemente. Reclamar é repetir a dor em voz alta, é dar vida prolongada ao que já deveria ter morrido em silêncio. A queixa parece inofensiva. Surge como um desabafo, como um alívio temporário, mas, aos poucos, torna-se um hábito invisível, que corrói a alma e transforma a mente em um eco constante de insatisfação. Eis o perigo. Cada reclamação é como uma gota de veneno. Uma gota pode parecer insignificante, mas gotas diárias envenenam o espírito até sufocar a paz. Os estoicos sabiam que a mente se molda pelas palavras que repetimos. Se eu repito o problema, eu multiplico o problema. Se eu alimento a queixa, eu aumento a dor. A reclamação não muda a realidade, apenas muda a nossa percepção dela, tornando-a mais sombria, mais pesada e mais cruel do que realmente é. Pense, quantas vezes a sua energia foi drenada não pelo obstáculo em si, mas pela repetição incessante das mesmas queixas? Quantas vezes a dificuldade se tornou maior porque você a reviveu em palavras? Como quem cutuca uma ferida que nunca cicatriza. E aqui está a armadilha. Reclamar é acreditar que falar sobre a dor é o mesmo que enfrentá-la. Mas não é. É apenas cultivá-la. O estoico, em vez de reclamar, ele busca agir. E quando não pode agir, ele busca aceitar. Porque ele sabe que nenhuma quantidade de murmúrio altera o curso dos fatos. A cada reclamação, você entrega poder ao problema. A cada palavra de queixa, você reforça as correntes que o aprisionam. E pouco a pouco, o reclamante se torna escravo de sua própria voz. Pergunte-se, quanto da sua paz já foi perdida devido a reclamações que nada resolveram? Quantas horas de sua vida foram dedicadas a repetir dores, enquanto as soluções ficavam intocadas no silêncio? O sábio não gasta sua energia em lamentos. Ele aguarda para o que pode ser feito, ou para o que precisa ser aceito. Pois onde a queixa grita, a serenidade se cala. E onde a serenidade se cala, não há paz. Hábito número 4. Guardar rancor. O rancor é uma ferida que você mesmo alimenta todos os dias. O inimigo se vai, mas você continua a carregar o peso de sua sombra. Guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro sofra. É aprisionar a própria alma em correntes forjadas pelo ódio e pela lembrança repetida da ofensa. O que o rancor faz é cruel. Ele revive o passado em cada instante do presente.
O acontecimento já se foi, mas a mente o repete como uma chama que nunca se apaga, porque você insiste em soprar o oxigênio da lembrança. E aqui está o paradoxo. Enquanto você se atormenta com a memória, o outro segue sua vida, talvez sem sequer lembrar daquilo que tanto o consome. Assim, o rancor não castiga o ofensor, castiga apenas quem o guarda. Os estoicos viam nisso uma forma de escravidão voluntária, pois a verdadeira liberdade não está em vingar-se, mas em libertar-se daquilo que tenta envenenar o próprio espírito. Eles compreendiam que perdoar não é absolver o outro, mas soltar o peso que você mesmo carrega. Pergunte-se: quantas vezes você reviveu a mesma cena em sua mente, sentindo novamente a dor que já deveria ter sido enterrada há muito tempo? Quantas noites de sono foram roubadas, não pelo que aconteceu, mas pela sua insistência em não deixar ir? Guardar rancor é como se recusar a fechar uma ferida. Você a mantém aberta, sangrando, e depois se pergunta por que não cicatriza. Mas o sábio entende que a paz não nasce onde o rancor habita. A paz exige desapego, exige a coragem de soltar o passado e de não permitir que o inimigo continue vivendo dentro de você. Porque no fim, a questão não é o que fizeram para você. A questão é, até quando você continuará permitindo que essa ferida comande a sua vida? Hábito número 5. Consumir informações em excesso. A mente se torna como uma casa sem portas. Qualquer ruído invade. O excesso de informações é o oposto da clareza, é o cultivo da confusão. Vivemos cercados de vozes, telas, notícias, opiniões, dados. Cada segundo, algo novo nos chama, exige atenção, implora por espaço dentro de nós. E como anfitriões desprevenidos, abrimos as portas da mente a todos, permitindo que o barulho do mundo se torne o barulho interior. Mas aqui está a armadilha. Quanto mais informações você consome, menos sabedoria consegue extrair. A mente sobrecarregada não reflete, apenas acumula, não digere, apenas engole, não distingue o essencial do inútil, apenas se afoga em ruído. Os estoicos valorizavam a clareza da mente, porque sabiam que um pensamento confuso é um terreno fértil para a inquietação. Se a alma está saturada de estímulos, como ela pode encontrar serenidade? Se o espírito é bombardeado por 1000 vozes, como ouvir a voz da própria razão? Pergunte a si mesmo: quantas vezes você se sentiu exausto, não pelo que fez, mas pela quantidade de informações que absorveu em silêncio? Quantas vezes sua mente ficou tão cheia que não restou espaço para pensar, mas apenas para reagir? O excesso de informações cria um paradoxo cruel. Quanto mais você procura saber, menos você consegue entender. E assim, a sabedoria, que nasce da calma, da observação e da reflexão, desaparece em meio ao ruído interminável. O sábio não busca saber de tudo, mas saber do essencial. Ele não deixa sua mente ser um mercado desordenado, onde qualquer voz pode entrar. Ele escolhe com cuidado o que merece atenção, porque sabe que a atenção é o bem mais precioso da alma. Porque, no fim, a pergunta não é quanto você sabe, mas sim quanto daquilo que você sabe realmente traz paz e clareza para a sua vida. Hábito número 6. Falar mais do que ouvir. Quem fala sem medida entrega sua paz ao julgamento dos outros. Quem ouve preserva silêncio e ganha domínio. As palavras podem ser como correntes invisíveis. Cada vez que você fala demais, você se expõe demais. Ao abrir a boca sem limite, você se coloca nas mãos de quem escuta. E a cada palavra precipitada, você entrega fragmentos da sua tranquilidade ao mundo, que pode distorcê-los, julgá-los ou usá-los contra você. A pressa em falar nasce do ego inquieto. A necessidade de ser ouvido, de provar algo, de impor sua presença. Mas aqui está o paradoxo.
Quanto mais você fala, menos poder tem sobre o que disse. A palavra, uma vez lançada, não volta. E muitas vezes é no silêncio que mora a verdadeira força. Os estoicos entendiam o valor da contenção verbal. Eles sabiam que o silêncio não é vazio, mas é domínio. Quem ouve mais do que fala ganha clareza, porque escuta o mundo, observa as nuances e compreende antes de agir. Quem fala sem pausa, ao contrário, vive reagindo, como alguém que atira flechas às cegas sem saber a quem pode atingir. Pergunte-se, quantas vezes você se arrependeu de algo que disse? Quantas vezes a paz foi destruída por palavras precipitadas, ditas em momentos de raiva, orgulho ou vaidade? É mais fácil você se arrepender de algo que disse do que se arrepender de algo que não disse. Perceba isso. O silêncio é o terreno onde a sabedoria germina. É no ouvir atento que nasce a compreensão. E é na contenção das palavras que a alma encontra repouso, porque não precisa se justificar diante de todos, nem se desgastar tentando explicar o inexplicável. Falar em excesso é viver escravo do julgamento e refém dos olhares tortos. Ouvir em silêncio é viver senhor de si. E talvez a verdadeira pergunta seja: você fala para comunicar, ou apenas para preencher o vazio do silêncio no qual teme enfrentar? Hábito número 7. Desejar controle absoluto. O impulso de controlar cada detalhe é um convite à frustração. O mundo não obedece aos nossos caprichos, e insistir nisso é viver em guerra com a realidade. Há quem viva como um comandante obcecado, tentando organizar cada peça da vida como se fosse um tabuleiro de xadrez. Cada gesto, cada resposta, cada circunstância precisa obedecer ao seu plano. E quando isso não acontece, a paz se desfaz em segundos. Mas a verdade é brutal. O mundo não se curva ao nosso querer e jamais curvará, porque ele segue seu fluxo indiferente às nossas vontades. E quem insiste em controlá-lo descobre cedo ou tarde que está tentando segurar a água com as mãos. Quanto mais força aplica, mais rápido ela escapa. O desejo de controle absoluto nasce do medo. Medo de perder, medo de falhar, medo do inesperado. Mas ao tentar dominar tudo, você se torna prisioneiro daquilo que não pode dominar. Sua mente vive em constante alerta, sempre temendo que algo fuja do previsto, e sempre foge. Pergunte a si mesmo, quantas vezes sua paz foi destruída porque a vida não seguiu o roteiro que você escreveu em silêncio? Quantas vezes pequenas mudanças, imprevistos ou contratempos arruinaram seu humor, não pela gravidade em si, mas porque não estavam sob o seu controle? Os estoicos enxergavam o controle absoluto como uma ilusão. Eles compreendiam que a serenidade nasce não de tentar manipular cada detalhe, mas de caminhar em harmonia com o curso da realidade. Percebe a diferença? Quem deseja dominar tudo, trava guerra com a própria vida. Quem aprende a aceitar o imprevisível, descobre uma liberdade que nada pode ameaçar. O controle total é um fardo impossível, e quanto mais você o busca, mais distante fica da tranquilidade. Porque a paz não está em moldar o mundo à sua vontade, mas em moldar a si mesmo para caminhar dentro dele. E a questão é inevitável. Você realmente controla a sua vida? Ou é o desejo de controlar tudo que tem controlado você? Hábito número 8. Apegar-se a opiniões externas. A cada crítica ou elogio, sua paz oscila. Isso revela prisão. O estoico sabe que a tranquilidade não pode depender da boca dos outros. Poucos grilhões são tão pesados quanto o apego à opinião alheia. É uma prisão invisível, mas com grades firmes, que prende não o corpo, mas a mente também. Na mente que se apega a opiniões externas, cada olhar se torna julgamento, cada palavra se transforma em sentença, cada silêncio se converte em dúvida.
Viver sob o olhar dos outros é entregar sua serenidade como refém. Um elogio pode elevá-lo ao céu, mas uma crítica pode lançá-lo ao abismo. E assim, sua paz deixa de ser sua e torna-se um brinquedo nas mãos de quem comenta, julga ou apenas observa. Pergunte-se, quantas vezes você mudou de atitude apenas para evitar críticas? Quantas vezes silenciou sua própria verdade com medo do que pensariam de você? Os estoicos compreendiam que esse é um dos maiores venenos da alma, depender da aprovação externa para sentir valor. Pois a aprovação é instável, efêmera, sujeita ao humor de quem a concede. Hoje você é exaltado, amanhã você é esquecido. E se sua paz depende disso, viverá numa eterna montanha-russa emocional. O sábio não busca aplausos nem teme vaias. Ele não se mede pela instabilidade das vozes externas, mas pela firmeza de seus próprios princípios. Sua paz não oscila porque não está amarrada às marés da opinião, mas enraizada na solidez da consciência. Quem se apega ao julgamento dos outros nunca descansa, porque nunca controla o que será dito. E quem não controla isso, mas mesmo assim se entrega a ele, escolhe viver numa prisão sem chave. A verdadeira liberdade não é ser amado ou reconhecido, é não precisar disso para permanecer em paz. E a pergunta inevitável ecoa: sua vida tem sido guiada pela sua razão ou pela expectativa dos olhos que o observam? Hábito número 9. Negligenciar o presente. A mente ansiosa corre para o futuro, a nostálgica se agarra ao passado. Ambas se esquecem de viver o instante onde a vida realmente acontece. A vida é sempre agora, mas quase ninguém a vive. A mente inquieta insiste em fugir do presente, correndo como um viajante que nunca descansa. Ora se perde no futuro, um território que ainda não existe, cheio de medos e fantasmas. Ora se prende ao passado, um território que já morreu, mas que continua a assombrar os vivos. E assim, em nome de dois tempos inalcançáveis, desperdiçamos o único que realmente possuímos, o agora. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você esteve em um lugar, mas sua mente estava em outro? Quantos momentos passaram diante dos seus olhos sem que você realmente os tivesse vivido? O preço dessa negligência é silencioso, mas devastador. Você busca a paz em planos futuros, mas quando o futuro chega, já não é futuro, é presente, e você continua a ignorá-lo. Você busca alegria em lembranças passadas, mas enquanto revive o que já se foi, a vida atual se desfaz sem que você perceba. Os estoicos compreendiam que o instante é o bem mais precioso, porque é o único que está realmente em nossas mãos. E ainda assim, somos nós mesmos que o deixamos escapar, como quem segura a areia e aperta forte demais. Quanto mais tentamos controlar o tempo, mais ele escorre por entre os dedos. O sábio não foge do presente, ele o encara, mesmo quando traz dor, porque sabe que é no agora que a vida acontece, é no agora que se decide o caráter e é no agora que se constrói a serenidade. Negligenciar o presente é viver como um fantasma, cercado de memórias e expectativas, mas ausente da única realidade verdadeira. E o mais doloroso é perceber que quando finalmente acordamos para o instante, muito já se perdeu para sempre. A pergunta é inevitável. Quanto da sua vida já se perdeu porque você estava em todo lugar, menos no presente? Hábito número 10. Subestimar o silêncio. Quem teme o silêncio busca preencher o vazio com distrações, mas é no silêncio que a alma encontra repouso e clareza. O mundo teme o silêncio. As pessoas correm para preencher cada intervalo com vozes, ruídos, telas e sons. É como se o vazio fosse insuportável, como se a ausência de barulho revelasse algo que todos querem evitar, a própria verdade.
Mas o silêncio é um espelho, e espelhos assustam aqueles que não suportam olhar para dentro. Você já reparou como muitos fogem dele? Ligam a televisão sem assistir, deslizam o dedo pelo celular sem saber o porquê. Buscam conversas sem sentido apenas para não ficarem a sós com seus próprios pensamentos. E, no entanto, é justamente no silêncio que a mente encontra clareza. É nele que o caos se organiza, que as inquietações se revelam pelo que realmente são. Sombras que perdem força quando expostas à luz da atenção plena. O estoico compreendia que o silêncio não é ausência, mas presença. Presença de si, presença da realidade, presença daquilo que não pode ser percebido no barulho do mundo. O silêncio é como uma chama oculta, frágil à primeira vista, mas capaz de iluminar abismos inteiros. Ele nos dá a coragem de encarar perguntas que o barulho nos ajuda a ignorar. Quem sou eu sem as vozes externas? O que realmente desejo quando ninguém me diz o que devo querer? Negligenciar o silêncio é escolher viver na superfície, é rejeitar a oportunidade de descer às profundezas do próprio ser. E, no entanto, é nessas profundezas que habita a verdadeira serenidade. O sábio não teme o silêncio, ele o procura, porque sabe que é nele que a alma respira, que o espírito descansa e que a mente se purifica. A questão é, você suporta o silêncio ou ainda precisa se esconder dele? Saber o que destrói a paz já é um passo, mas ainda não é suficiente. Reconhecer os hábitos nocivos é como acender uma lanterna no escuro. Você enxerga o perigo, mas ainda precisa decidir o caminho. E o estoicismo não é apenas uma filosofia de contemplação, mas é também uma arte de prática diária. Não basta identificar o que rouba a sua serenidade, também é preciso substituí-lo por atitudes que a fortaleçam. Agora, vamos transformar toda essa reflexão em prática. Você verá como trocar hábitos que drenam sua energia por escolhas que alimentam sua fortaleza interior. São pequenos movimentos, quase que imperceptíveis, mas capazes de mudar por completo o rumo da sua vida. O estoicismo nos convida a um exercício simples: reconhecer os hábitos que alimentamos em silêncio. Não se trata de eliminá-los de uma só vez, mas de substituí-los, pouco a pouco, por práticas mais alinhadas à serenidade. Imagine sua mente como um jardim. Cada pensamento é uma semente. Algumas florescem em calma e sabedoria, outras em inquietação e tormento. E o que você rega diariamente cresce. O estoicismo não pede perfeição, mas pede vigília. Não exige que você corte todas as ervas daninhas de uma só vez, mas que aprenda a não alimentá-las. A cada instante, diante de cada escolha, você decide o que vai fortalecer: o vício que rouba a paz ou a virtude que a protege. Troque a comparação pela gratidão. Agradeça não pelo que os outros têm, mas pelo que já repousa em suas mãos. Troque a reclamação pela ação. Cada lamento que você silencia abre espaço para um gesto transformador. Troque o ruído externo pelo silêncio interno. O barulho do mundo cessa quando a mente aprende a descansar em si mesma. Não se trata de um salto, mas de um caminho. Um passo após o outro, uma substituição silenciosa. E nesse processo, a paz deixa de ser um instante frágil, que se quebra ao menor sopro para tornar-se uma fortaleza invisível, capaz de resistir até às tempestades mais violentas. Pergunte-se, quais sementes eu tenho regado todos os dias? E se continuar regando-as, aonde elas me levarão? A serenidade não nasce do acaso. Ela nasce da escolha, repetida em silêncio, até se tornar parte de quem você é. A mudança aqui está em persistir no que te faz crescer. Apenas persista. O maior inimigo da sua paz não está lá fora. Ele mora dentro de você, escondido em hábitos que parecem pequenos,
mas que, repetidos todos os dias, constroem uma prisão invisível. A vida raramente é destruída por uma única tragédia. Ela se desgasta, pouco a pouco, nas escolhas silenciosas que fazemos sem perceber. Um pensamento comparativo aqui, uma reclamação repetida ali, um apego às vozes externas. E quando menos se espera, a mente está acorrentada. Mas a boa notícia é que a mesma repetição que cria a prisão também pode criar a liberdade. Cada pequeno hábito substituído é como uma chave girando no cadeado. E com o tempo, a cela desaparece, revelando um espaço amplo, sereno e inabalável. O estoicismo não promete um mundo sem desafios. Ele promete algo maior, uma mente que não se dobra diante deles. E essa fortaleza começa no instante em que você decide parar de alimentar os ladrões da sua própria paz. A pergunta que fica é: você vai continuar repetindo os mesmos hábitos que drenam sua energia, ou vai começar hoje a libertar a sua mente? A escolha, como sempre, é sua. Se este vídeo trouxe luz às suas reflexões, lembre-se, cada passo em direção à paz também é feito de pequenos gestos. Um desses gestos é apoiar este espaço que existe justamente para fortalecer mentes e despertar consciências. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Garanta que cada novo vídeo chegue até você como um lembrete silencioso de que é possível viver com mais força, clareza e tranquilidade. Pense nisso. Talvez uma simples ação de hoje seja o que manterá sua mente firme amanhã. Então, apoie este projeto, compartilhe este vídeo com quem precisa dessa mensagem e faça parte dessa comunidade que busca, passo a passo, construir uma vida mais serena e inabalável. E lembre-se, a paz não se encontra por acaso, ela se constrói. Um pensamento substituído, um hábito transformado, uma decisão feita em silêncio. É assim que a fortaleza interior nasce, tijolo por tijolo, até se tornar inatingível. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.